E se um dos maiores gênios da história, amigo pessoal de Einstein, tivesse escrito uma forma lógica, que muitos acreditam ser a mais próxima que já chegamos de uma prova matemática da existência de Deus? Agora, você vai conhecer a prova que dividiu filósofos, matemáticos e teólogos por décadas e decidir por si mesmo: será que a lógica pode mesmo nos levar até Deus? A maioria das pessoas acreditam em Deus porque sentem no fundo que há algo maior. Mas e se eu te dissesse que é uma prova lógica, uma demonstração matemática da existência de um ser maximamente perfeito? Kurt Gödel, um dos maiores gênios da história, criou exatamente isso, usando pura lógica modal. E o mais intrigante é que até hoje, nem os intelectuais mais céticos conseguiram desmontar essa estrutura. Se você é cético, esse vídeo vai te desafiar. Se é religioso, talvez você sinta que a razão finalmente encontrou a fé. Kurt Gödel não era apenas um matemático, ele era uma mente que revolucionou tudo o que sabemos sobre lógica e verdade. Nasceu na Áustria em 1906 e já na juventude redefiniu tudo o que se acreditava sobre matemática e lógica. Foi ele quem criou o famoso Teorema da Incompletude, provando que existem verdades que simplesmente não podem ser demonstradas dentro de um sistema lógico. Seu melhor amigo, Albert Einstein. Eles caminhavam juntos quase todos os dias, discutindo não só física, mas também a natureza de Deus, o tempo e a existência. Gödel era obcecado pela ideia de um fundamento lógico absoluto para o universo. Inspirado por pensadores como Leibniz e Platão, acreditava que a lógica podia revelar verdades fundamentais sobre o universo e acreditava profundamente que a razão poderia levar até Deus. Mas o que quase ninguém sabe é que ele escreveu uma prova formal da existência desse ser supremo e guardou por anos, sem revelar nada a ninguém. Uma ideia tão ousada que só foi publicada após sua morte, em 1978. Para entender essa prova, você não precisa ser matemático, basta curiosidade e uma mente aberta. Gödel usou um tipo de lógica chamada de lógica modal, que trabalha com dois conceitos: o que é possível, algo que pode existir em algum cenário lógico, e o que é necessário, algo que deve existir em todos os cenários. Pode até parecer distante da realidade, mas não é. Essa lógica é usada até hoje em áreas como segurança digital, linguagens de programação e até na criação de inteligências artificiais. Ou seja, é uma lógica usada para ensinar máquinas a pensar, e foi com ela que Gödel tentou provar que Deus existe. Mas como se prova algo assim? Gödel começou como um cientista começa, definindo regras claras, axiomas, postulados lógicos que formam a base de tudo. E agora vamos decifrá-los juntos. Axioma 1. Ou uma propriedade é positiva ou sua negação é positiva, mas não as duas. Em termos simples, se bondade é uma propriedade positiva, então não ser bondoso não pode ser positiva também. Ou ser honesto é bom, ou ser desonesto é bom, mas não tem como os dois serem bons ao mesmo tempo. Isso criaria uma contradição. Esse axioma limpa o terreno. Só uma dessas duas versões pode ser considerada positiva dentro da lógica. Axioma 2. Se uma propriedade positiva implica outra, então a segunda também é positiva. Vamos simplificar. Imagine que onisciência, que é saber de tudo, é uma propriedade positiva, e que ser onisciente implica ser inteligente. Se a primeira propriedade é positiva, a segunda também tem que ser. Afinal, seria estranho dizer que saber tudo é bom, mas ser inteligente não. Esse axioma garante que, se uma propriedade positiva carrega outras dentro dela, essas propriedades derivadas também devem ser boas. Definição 1. Deus é o ser que possui todas as propriedades positivas. Aqui, Gödel está usando uma definição lógica, não teológica. Ele não fala de religião, e sim de um conceito. O ser que contém toda a perfeição possível. Imagine uma lista de tudo que é logicamente considerado bom: justiça, sabedoria, compaixão, poder, conhecimento. Deus seria o ser que possui tudo isso, ao máximo. Axioma 3. A propriedade de ser Deus, o ser maximamente perfeito, é por si só positiva. Ou seja, não estamos dizendo apenas que bondade, justiça ou sabedoria são boas, mas que o próprio conceito de um ser que reúne tudo isso é uma coisa boa. A existência dessa ideia em si já carrega uma carga positiva dentro da lógica de Gödel. Definição 2. A essência de um ser é a propriedade que ele possui, e da qual derivam todas as suas outras qualidades. Vamos imaginar que a divindade seja a essência de Deus. Isso significa que tudo o que ele é,
justo, sábio, poderoso, flui dessa essência. É como dizer, se alguém tem como essência ser músico, tudo que ele faz, compor, tocar ou ensinar, vem dessa raiz. Axioma 4. Toda propriedade positiva é logicamente possível. Ou seja, não existe contradição lógica em imaginar, por exemplo, uma bondade absoluta. Ela pode existir em algum mundo possível, mesmo que não a vejamos no mundo real. Se algo é realmente bom, então é algo que pode existir dentro de um sistema lógico coerente. E se um ser com todas essas qualidades é logicamente possível, a prova começa a tomar forma. Até aqui, tudo parece apenas uma construção filosófica, mas agora é que a lógica de Gödel mostra seu poder. Primeiro, ele nos leva a uma conclusão simples. Se um ser com todas as propriedades positivas, um ser maximamente perfeito, é possível, então, por definição, ele existe em algum mundo lógico possível. Até aqui, você pode pensar, ok, é só uma possibilidade, certo? Mas aqui entra um conceito central da lógica modal, a necessidade existencial. Na lógica modal, necessário significa existir em todos os mundos possíveis, sem exceção. Gödel define esse ser como necessário, ou seja, ele não pode simplesmente existir por acaso em um mundo e deixar de existir em outro. Ele tem que existir sempre. E na lógica modal, se um ser necessário existe em algum mundo possível, então ele existe em todos os mundos possíveis. E se ele existe em todos os mundos, então ele também existe no nosso. Pausa aqui, pensa comigo. Essa prova não está dizendo, Deus provavelmente existe. Nem está tentando convencer através da fé. Ela está dizendo, se você aceitar os axiomas, todos razoáveis até aqui, então a existência de Deus não é só possível, ela é inevitável, lógica e consequente. Não há como escapar da conclusão sem rejeitar a base lógica que você mesmo acabou de aceitar. Talvez pareça abstrato imaginar que algo exista necessariamente, mas você já lida com esse tipo de conceito mesmo sem perceber. Pense, por exemplo, nas leis da lógica. Elas não dependem de tempo, lugar ou cultura. A afirmação que 2 mais 2 é igual a 4 é verdadeira aqui, na Lua ou em qualquer canto do universo. Essas verdades não surgem do nada, elas simplesmente são. Não é possível imaginar um mundo lógico onde elas não existam. É exatamente esse tipo de existência que Gödel atribui ao ser maximamente perfeito. Não é uma existência biológica, física ou mitológica, mas uma existência lógica, necessária como uma lei fundamental do ser. E se esse ser existe em todos os mundos possíveis, então ele não é apenas parte da realidade, ele é a própria estrutura que torna a realidade possível. E isso inclui você. E é aqui que tudo muda, porque essa não é uma prova que apenas diz que Deus pode existir. Ela afirma que se você aceitar as premissas, então ele tem que existir. Não como hipótese, mas como uma conclusão inevitável. E isso reabre uma questão antiga com uma nova linguagem. Será que a razão, por si só, pode nos levar até Deus? Gödel acreditava que sim, e ele não estava sozinho. Ele e Einstein, em suas caminhadas, discutiam o infinito, o tempo e o absoluto. Mas veja, o Deus de Gödel não é o Deus de uma religião específica. Ele não tem nome, nem rosto e nem dogma. É um conceito lógico, um ser que representa a soma de todas as perfeições, a consciência total, o ser necessário. É claro que nenhuma ideia tão ousada escapa de questionamentos. Muitos filósofos e matemáticos a admiram por sua lógica, mas isso não significa que todos concordam com suas conclusões. Uma das críticas mais antigas vem de Kant, lá do século XVIII. Ele argumentava que existência não pode ser tratada como uma propriedade, como bondade ou sabedoria. Por exemplo, você pode imaginar um unicórnio perfeito, mas só de imaginar não torna ele real. A ideia de perfeição sozinha não obriga a existência de algo. Outra crítica é, o que exatamente é propriedade positiva? Quem define o que é positivo? Pode haver discordância, especialmente entre culturas ou visões filosóficas. E há também quem diga, mesmo que a lógica da prova seja válida, isso não prova que esse ser necessário é o Deus que as religiões descrevem. Talvez seja só uma construção abstrata, um princípio do ser, um fundamento lógico do universo, mas não uma divindade pessoal. Mas o ponto aqui é, não se trata de refutar a lógica, a estrutura é sólida, o debate está nos pressupostos, nos axiomas. A pergunta é, você acha esses axiomas convincentes?
No fim, a prova de Gödel não é sobre convencer você a acreditar em Deus. É sobre o poder da lógica para explorar ideias que vão além do que vemos. Gödel não escreveu isso para convencer você de uma religião. Ele escreveu porque acreditava que a lógica podia revelar algo que vai além do que os olhos enxergam. E se os axiomas fizeram sentido para você, então a conclusão é inevitável. Não é uma questão de opinião, é uma consequência lógica. Deus, o ser maximamente perfeito, existe necessariamente. Você já conhecia a prova de Gödel? Aceitou os axiomas ou acha que eles precisam de mais debate? Conta aqui nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Essa simples atitude ajuda muito o nosso trabalho. Valeu, aqui é o Napa, até o próximo vídeo.